Oi pessoal, bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, quinta-feira, quando vamos fazer esta abordagem fundamental, tá? Isso aqui é absolutamente importante para se encaixar no que é realmente adquirir um idioma, realmente, na prática mesmo, tá? O conceito é muito mais importante do que parece. É preciso saber de linguagem, um pouquinho, não precisa ser acadêmico em linguagem, linguística, filosofia da linguagem, nada disso. Eu conheço a área, mas a pessoa que está adquirindo um idioma precisa saber quais são as prioridades, o que é importante, o que não é, o que vem antes, o que vem depois, senão não dá para adquirir um outro idioma. Ou dá com muita dificuldade, como se vê. Há dificuldade, de fato. Poxa, pensa, é um negócio que é difícil. É difícil. Não é difícil, imagina, senão não teria 7 bilhões e meio de pessoas falando no mundo, né? Todos. Não é para ser difícil, mas virou uma dificuldade. É como se fosse, de repente, todos os carros parassem nas estradas. Ninguém anda. Ninguém vai de um lugar para outro. Ninguém adquire um outro idioma. É difícil. Difícil. Pode perguntar para qualquer pessoa. Eles acham difícil. Os próprios cursos dizem, não, precisa disso. É difícil. Cobram caro. E o povo vai. E não aprende. E pior, não aprende com prazer, não aprende com facilidade. Aprender a falar, coisa mais... falando de linguagem, né? Aprender a falar, coisa mais gostosa que tem. Senão a criança não passava o dia inteiro, né? Passa perto de um jardim de infância, todo mundo não estão nem falando um com o outro, estão treinando. Jardim de infância mesmo, né? Ali com 2 anos, 3 anos. Jardim de infância, creche, sei lá, qualquer lugar assim que tem criança bem pequenininha que está aprendendo a falar, nossa, a milhão, todo mundo falando, porque é gostoso falar, é gostoso, mesmo que você não fale bem, é gostoso falar, né? A não ser que você esteja inibido num lugar que as pessoas falam umas coisas que você não entende, sei lá, mas falar é gostoso. E por que é difícil? Porque não deveria ser. E vejam bem, estabeleça-se. Há uma dificuldade grande, há um efeito quase nulo, quase ninguém aprende porque faz um curso e troca de curso o tempo todo, né? Aí depois de 2 anos fala, não, eu preciso falar inglês, aí vai lá atrás e para de novo, né? Todos sabem disso, os cursos também sabem. Você não sabe porque não quer admitir. Não, sabe, vai dar aula aí. O professor, o diretor pedagógico, tem a menor ideia de fazer alguma coisa em relação a isso. Eu fiquei 15 anos dando aula sem ninguém aprender. Não me arrependo, eu tinha 18 anos. Quando eu comecei. Mas é péssimo, vi que era péssimo, que não estava acontecendo, aí saí atrás. Bom, eu não vou contar essa história, um dia eu conto, é boa, é bem legal. Mas o fato é que há uma dificuldade de fato, assim, grande, e ninguém percebe, tipo, vão tocando. E isso é grave também, né? Vai tocando porque não tem outra coisa, não tinha. Agora tem a fisiologia da fala, que se chama de biolinguística. Reconhecer que isto é um aparelho orgânico que nos faz falar, e não a mente, não a minha capacidade de estudo, de memória, de memorização. Não é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São estudos, são outras coisas, não é o poder soltar voz num outro idioma. Ou soltar voz no seu próprio idioma também, não tem dificuldade, não deveria ter. E por que tem, então? Vamos ver isso, tá? Muito importante, muito fundamental. Então vamos lá. É o seguinte. Espera aí, tá certo? Acho que tá.
Pronto, vamos ver. Biriripi. Estudar inglês. Estudar inglês, uma besteira estudar inglês. A palavra estudar não tem nada a ver com adquirir a capacidade de falar. Isso é uma coisa que acontece em casa, normalmente, para você aprender seu próprio idioma. Não pode reinventar essa roda. Estudar inglês. Primeiro, é muito chato. É chato. É chato porque a abordagem é errada. Você não está aprendendo de fato, não está adquirindo, aliás, aprendendo. Você se propõe a estudar um negócio que você não aprende, né? Você não desenvolve a capacidade, porque quando você estuda geografia, o que acontece com você? Nada, só lá dentro tem um montão de coisa, você sabe todos os afluentes do Rio Amazonas. Muito bem, parabéns. Você vai passar na prova de geografia, né? É uma informação que você tem, uma memória, certo? E agora, estudar para você desempenhar uma capacidade é que a gente jogar basquete, sei lá. Não tem estudo, não é importante, sim, tem umas táticas, estratégia, exercícios pensados por pessoas profissionais, que sabem, né? Tudo bem. Mas é jogar basquete, é mais parecido com jogar basquete do que saber, né? Ser um jogador de basquete do que conhecer geografia, por exemplo, tá? É muito mais adquirir um idioma é físico. É físico. Estão ouvindo o som? Esse som é sólido, ele existe. Porque eu sei falar. I can speak. A abordagem é errada, completamente errada, né? Então o que tem é uma aproximação com o inglês, que não é de todo errado. Porque é por aproximação mesmo que esse órgão captura um idioma, seja o seu próprio ou outro, só que só se aproximar do inglês num ambiente a 5 mil quilômetros onde todo mundo fala é mais demorado, muito mais demorado, e com frequência fracassa porque está lá com aquela chatice de ficar estudando as palavras, o significado das palavras, e muitas vezes também a função gramatical da coisa. Sempre, mas sempre com palavras. Gramática é palavras. Não é gramática. Gramática não existe sem palavras. Aliás, a palavra não existiria se não fosse a análise gramatical que fizeram séculos atrás para ver as funções das palavras e então conseguir escrever. Gramática é um meio para chegar à escrita. Tem nada a ver com falar. Nada. Fizeram uma mistureba aí muito maluca. E como vendem-se livros, né? Ninguém quer parar. Ninguém que é gestor, dono da coisa, nossa, acha ótimo. Livro de inglês, nossa. Aliás, esse é o lucro principal de todos os cursos que existiram e existem. Livro. É o livro que dá dinheiro. Tem nem na máquina Xerox, não é a máquina que dá dinheiro. O que dá é o toner que você põe. O telefone é a linha que você paga todo mês. Você já pagou 5 vezes o preço do aparelho. Também nos cursos de inglês, o que é importante financeiramente é curso comum de inglês, que tem de montão. A venda de livros. Isso aí é que é real isso, viu? É aí que é o lucro. Como em restaurante barato, o lucro é a bebida, não é a comida. A comida é barata. Por isso que eles enchem de sal, pra você beber bastante Coca-Cola. Refrigerante. Então o pessoal está latindo para a árvore errada. Certo? Barking up the wrong tree. É tem alguns idiomas, tem, em algumas línguas tem, isso eu não lembro em português o que poderia ser. Procurando na mão e torno de coelho não está, né? Okay, barking up the wrong tree quer dizer isso. Muito usado isso. Hey, you're barking up the wrong tree. Não tem nada a ver com isso. Mas não tem nada a ver estudar inglês, enfim. Tá? Por isso que hoje eu quero falar com vocês rapidamente, inclusive, da constância no inglês, que é um dos problemas. O pessoal entra no curso e para. Por quê? E como ter constância? Nem precisa ter constância. Nossa, é urgente, importantíssimo ter constância na hora que você vai construir a casa. Não pode sair de férias no meio, tá sem telhado, as paredes vão apodrecer tudo porque não, você põe só a parede, por exemplo, né? Aí chove em cima da parede sem a proteção do telhado, você parar, já era. Não se para
na construção de uma casa. Não se para naturalmente. Não é que é bom ter constância, vamos lá, disciplina, não sei o que, isso é tudo bobagem, tá? Não cabe essa disciplina, não cabe estudo na hora de que você está adquirindo um outro idioma, tá? Não cabe isso, não existe assunto de eu preciso ter disciplina. Assim como não precisa ter disciplina na construção de uma casa, certo? Como eu estava falando. Tá lá a casa, vai fazer? Vai. Quanto tempo demora? Demora 6 meses, mas tá lá trabalhando todo dia. Ô, o pedreiro não veio hoje? O que foi? Não, ele foi viajar. Chegou a ficar uns 2 meses lá na terra dele e depois volta e continua. Como? Peraí, casa. Como que vai parar? Não para. Em algumas atividades de construção de fato. Então não é estudo, não é disciplina, não é memorizar, não é... Pra que fazer uma coisa chata que você já fazia lá na escola, que não usa quase nada daquilo? Agora vai ter que fazer de novo, de adulto. Oh, de adulto? Tá doido, meu. Não precisa, não. Ou então preparar uma salada. Tá lá os ingredientes, tá lá as instruções, né? Ah, não, vou parar um pouco. Peraí, mas tem a hora do almoço, tem não sei o quê, tem os ingredientes, o alface vai murchar. Certo? Não se para na construção de algumas coisas, na elaboração de algumas coisas. Desde que você esteja, de fato, elaborando com as peças certas, com os conceitos certos, com a orientação certa, com as ferramentas certas. Precisa da colher lá? Precisa. Precisa do negócio para segurar o sal para ele poder fazer? Precisa. Precisa do pote? Precisa. Não dá para fazer tudo jogado na mesa, né? Tem uma série de ferramentas, utensílios, coisas que precisam ser usadas, assim como na construção da casa também. Tem um montão de coisa que precisa fazer, um montão de ferramentas. Olha lá, misturador de concreto para fazer a fundação, não sei o que, o carrinho de mão, um montão, o material, claro que precisa. Os ingredientes, claro que precisa. Disponibilizados, oxa, pronto, então vamos construir, né? Não tem nada a ver com dedicação, preciso ficar lá todo dia, não sei o que, é bobagem, não é essa atitude. Ah, você vai ficar todo dia? Vai, é claro que vai, porque faz parte da coisa e você está de fato construindo uma coisa que você vê acontecer logo, claro. Em quanto tempo você faz uma salada? Em 3 meses. Quê? Como assim? 15 minutos, sei lá, 20. Vocês estão acompanhando? É um esquema de produção, não é um esquema de memorização de coisa nenhuma. É produção, tem que partir para o real, inclusive, com as ferramentas reais, com as unidades de transporte que são as reais, que não são palavras. Palavra de escrita, não tem nada a ver com falar. É uma instalação de matrizes que são sonoras. Instalação de matrizes que logo começam, são vivas, hein? Matrizes vivas, a voz é uma coisa viva, que logo vai se enraizando, né? A dedicação é na produção sonora. Dedicação, essa palavra está errada aí, bem mancada. Não é dedicação. O que se trata, que produção que é? Produção sonora. Sons. Ah, só som. E o som? Por que o som? Como que por que o som? O som vocal humano é vivo. Vivo que nem um cachorro batendo rabo. Tão vivo quanto eu. E vocês? Vivo, vivo, vivo. Tem biologia na coisa. Aquela mágica, aquela coisa incrível, né? De estar vivo. Tem vida. E ela se enraiza, se reproduz e cria uma rede, uma população, né? De sons vivos, espera aí, não é só não é barulhinho. Sons vivos, vocais humanos. É isso que é uma biologia, não é uma ideologia, uma memória, um pensamento, uma informação. Não é uma informação que a gente está adquirindo quando aprende a falar, quando adquire a capacidade de falar. Nem quando é pequenininho adquirindo seu próprio idioma e nem quando é mais de idade, mais avançado, né? Adolescente ou adulto, jovem ou adulto, adquirindo um outro idioma que se fala 4.000 quilômetros. É possível? É. Mas por que as pessoas não conseguem? Por que tem essa dificuldade do tamanho de uma rocha?
né? Uma dificuldade enorme em cima de todo mundo. E todo mundo aceita, tudo bem. Porque não tinha nada novo. Novo. Não tinha nada que realmente resolvesse, que visse a realidade como é. Não é um novo método que a gente viu lá em não sei aonde, na Mongólia. Não! É a realidade da fala apenas. A dedicação na produção sonora de pacotes de voz, que são a unidade de transporte para carregar um idioma, seja o seu próprio quando é pequeno, seja quando você é jovem ou adulto, de um outro idioma. Pacotes de voz. Não tem nada a ver com palavra, tem palavra lá dentro, assim como tem célula na minha mão, né? E palavras são para escrita apenas, lembro toda vez. Os ingredientes, fundamental, tem que ter os ingredientes, tem que ter as ferramentas, a panela, tem que ter a orientação, tem que ter o guia de como usar, tem a receita, como usar os ingredientes. Aí a intuição já faria isso, né? Que é o que faz para a criança. Quando é adulto e tem que sair fora daquele esquema, vou aprender, vou estudar, vou memorizar, né? É muito diferente também. Sim, isso aqui é fundamental, importantíssimo. É muito diferente você construir uma casa e morar numa casa, tá de acordo? Opa, será que dá para eu cozinhar uma feijoada aí? Que hoje é sábado, não sei o quê. Chega a pessoa na construção, né? Não tem nem torneio, não tem nada. Nós estamos fazendo a parede do que vai ser a cozinha depois. Você quer cozinhar o quê? Onde é que é a cozinha? Nada a ver. Meia parede já está construída, o cara está botando os tijolos. Não tem casamento, não tem nada. Quer cozinhar feijoada. É isso que acontece, hein? Nos cursos de inglês. Vamos conversation aí. Muito diferente de preparar uma comida e comer. Está preparando ou está comendo? Preparou? Come. É separado essa coisa. E também importantíssimo, instalar o idioma, adquirir o idioma e se comunicar são coisas completamente diferentes. Momentos diferentes, que tem que ser separados, sim senhor. Não vai misturar alhos com bugalhos aí, não vai vai interferir, uma coisa vai interferir. Não vai acontecer nada, é uma bobagem, é uma tentativa desorganizada de aproximação, que é o que a criança naturalmente faz. Então, essa aproximação, ela existe. Sim, é intuitivo da nossa parte. Por quê? Porque tem um órgão, uma fisiologia que captura sons em forma de pacotes de voz, não de palavras, porque a criança não sabe nem ler, né? Isso é o que acontece com 7 bilhões e meio de pessoas. Aconteceu, né? Não sei que você tem alguma deficiência. Não tem exceção nenhuma, porque é físico. Por isso que tem uma universalidade na fala. Porque é física. Jogar xadrez não é físico, tem que ter entra muito a mente ali, tem essas coisinhas, né? As pecinhas. Mas, a população do mundo que joga xadrez, de fato, né? Pouquíssimo, é outra coisa. Agora, todo mundo fala. Se todo mundo fala, então é uma coisa física. Pronto, todo mundo tem 2 furos aqui. Físico. Todo mundo tem pulmão. E fala. Aproximar-se do inglês apenas não é a solução para esse grave problema que existe. Aproximar-se do inglês. E é o que existe, é o que se faz intuitivamente, porque acontece isso com a criança, porque tem um órgão que capturaria, né? Mas aí vem atrapalhar com palavra, e com gramática, com regra, e com não sei o quê, e como fala tal coisa, já é do pensamento, já é da funcionalidade da coisa, misturando o que é adquirir linguagem e realmente instalar a linguagem. Adquirir a linguagem, instalar a linguagem e se comunicar. O uso da ferramenta, antes de ter ela pronta, antes de ter a ferramenta, inclusive, né? Essa aproximação do inglês, ela é intuitivamente correta, mas ela atrapalha. Né? Good morning, children. Pronto, tá aprendendo como é que fala bom dia. Tá nada. Os sons estão errados, sabe? Tem uma série de requisitos que estão mal feitos. Existe um período de silêncio também, viu? Você captura o pacote de voz, tá, agora ele se enraiza. Ele vai aparecer, ele vai germinar depois. Tá? Tem um tempo de germinação para aquilo que você instalou,
Não é na hora, já vou sair usando. Não. Tem um período, chamado período de silêncio, silence period, que é o período em que isso germina, em que isso se enraiza, né? E se associa com outros também, se reproduz e tudo mais. É vivo, como eu falei. Então tem que plantar um negócio. A gente chama de seeding, semeação, né? E sem fazer nada, instalou? Ótimo, a terra vai fazer. A parte física nossa, a nossa fisiologia, o nosso órgão da fala vai fazer germinar. Demora um pouco? Sim, 1 dia e meio, né? 1 dia e bimba, sai aquele pacote de voz instalado, começa a poder dar prazer em fazer, né? Em executar, em falar, enfim. Ou em entender também, muito gostoso. Dá prazer falar, viu? Muito, mesmo. Falar é existir. É mesmo. Se não chorar, não mama, certo? Chorar é... Pronto, tô vivo. E foi por quê? Porque eu berrei. Mim, mé, moá. Mim. Não é mãe, é mim mesmo. É fato isso. Enfim, a origem da palavra mãe é mim. Você fala, você começou a sentir a dor de vai morrer, depois abre a boca e você, isso é mãe, né? Na realidade, a mãe também escuta e fala, mim também, eu, né? Eu, ele, geneticamente junto. Então, vai lá. Essa é a origem da fala, né? Sobreviver. Então dá para muito prazer, sim senhor, tá? O resultado da comunicação vem de uma maneira surpreendente, porque parece que você não estudou, não disciplinou, não fez não sei o que, aprendeu, né? Memorizou, conseguiu saber quais são os rios do Amazonas, como é que faz o verbo to be, não sei o que quer dizer tal palavra, né, em inglês, e não fez nada disso, e de repente, pô, como é que eu estou entendendo? Poxa, como é que eu consigo responder? How can I answer? Como é que eu posso responder? Nossa, que incrível, vem de maneira surpreendente mesmo. Tá? E o sinal é o prazer. O sinal de que há uma aquisição de idioma, né, no caso do inglês, é o prazer de poder fazê-lo. Né? Enche o pulmão de ar. É o prazer de fazer. Né? Falar é um prazer, de fato. E falar, adquirir mesmo, de fato, com sons que são... Né? Nem vou falar correto, são os que são. É um prazer mesmo. Esse é o sinal. Tá bom? Seria muito bom se vocês perguntassem. Né? Que esse assunto, ele faz uma revolução. Uma revolução. Na verdade, faz o que devia ser. Né? Volta a coisa a como é. Como deveria ser. Ancestralmente, todo mundo aprendeu, na realidade, adquiriu o seu idioma assim, com esse enfoque, um enfoque de produção, e é assim que também se pode adquirir um outro idioma, tá bom? Aguardo suas perguntas, suas indagações. Tem o nosso curso da Speaking Organ, né, que entrega as 3 ferramentas fundamentais para executar isso. A receita. Aí vai sentar e comer, que também é um prazer. Claro. Ok. Um abraço para vocês então e até a quinta que vem, 21h30. The Speaking Organ. Pesquisa, metodologia e treinamento.